Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Irit Kudek e hoje eu vim aqui trazer um novo vídeo para falar sobre um assunto que eu vou chamar de furando a bolha. E o que seria, né? Furando essa bolha da ilusão, ou como tá aí que eu sempre me apresento, tirando os véus da ilusão, né? Para nós enxergarmos a verdade. E que verdade é essa, né? A verdade de quem somos sem a manipulação externa do que acontece no mundo, e é isso. Então, o que eu vim falar aqui mais profundamente é o despertar de uma nova visão, né? Que como que a gente faz para começar a enxergar essas coisas que estão além desse véu da ilusão, né? Além dessa bolha desse planeta Terra, desse mundo que a gente vive já faz um bom tempo, bem manipulado. E a gente precisa estar evoluindo como ser também espiritual. Nós não somos só seres materiais, né? Como é bem dito aí, todo mundo conhece, né? Diga-se de passagem, The Police, o Sting, somos uma experiência espiritual, né? Numa vida humana, uma vida material. We are experience in a material world, né? Somos uma experiência no mundo material. E então, assim, não adianta você se anular 100% o seu lado espiritual e querer viver só da matéria. Porque com certeza uma hora vai dar ruim, né? Nós temos que se abrir para a realidade da vida, sim, e entender que existe esse lado divino, por mais que as pessoas não queiram reconhecer que tem, né? Por quê? Porque tá preso no dogma, né? Na coisa da instituição, né? Então as pessoas ficam sempre atrelando a espiritualidade com certas corrupções de certas instituições ditas religiosas que acabam fazendo coisas não tão boas, né? E também não são todas as instituições que são corruptas. Vai de você estar em contato com o seu ser mais profundo também para reconhecer se aquilo que você está participando, se aquilo que você está frequentando é realmente real ali, tem uma abertura, né, espiritual, divina, ou se está totalmente ligado apenas à ganância. Tem um vídeo meu falando a diferença também de ganância e ambição, se você ainda não assistiu, assiste, porque é uma diferença bem grande, mas a lavagem cerebral já fez as pessoas acreditarem que tem que viver e morrer na pobreza. E sim, temos que ser ambiciosos, mas não gananciosos, como tais instituições são, que acabam sendo bem corruptas. E assim, o importante é ter que... Como tirar esses véus, né? Primeiro assim, você tem que ter autoconhecimento. Enquanto você não sabe quem você é, qualquer um te manipula. Você sempre vai acreditar que aquilo que é falado e visto no externo é a realidade, enquanto a realidade é o que você é no seu interno. Eu sempre vou trazer os exemplos do filme do Show de Truman, né? Ou também outro que é muito bom, que é o Clube da Luta, né? Que o cara, na verdade, no fundo, ele tá lutando com a próprio ego. Então, assim, tem que se desapegar desses dogmas e certas tradições religiosas, porque assim, tem tradições que são lindas mesmo, que tem que perpetuar, né, na vida, tem que seguir adiante e não deixar morrer, porque são incríveis. Mas tem outras que a gente literalmente tem que desapegar e tem que, eu diria, até eliminar do planeta, né? Então, por quê? Porque acaba sendo uma lavagem cerebral. Quantas pessoas, não importa a religião, estão lá, por exemplo,
lendo a Bíblia, rezando, seja na língua que for, aí vai lá, segue as regras, faz tudo do jeito que mandaram, né? Dogmático, daquele jeito, daquela maneira, ai, não posso mexer uma vírgula, porque senão vou ser punido e tal. Mas na verdade, essas pessoas estão conectadas com o papel. Elas estão apenas como se fosse lendo um livro, mas não tão profundo, porque eles estão vivendo nesse raso como um robô, né? Que eu sempre comparo, se você nunca leu o livro 1984, né? George Orwell, que sempre vai ter alguém para te manipular, né? No caso do 1984, para quem não sabe, é onde até surgiu o programa Big Brother tem conexão com isso, do tal da teletela, né? E olha que louco, que quando as pessoas, né, apegadas, por exemplo, num show de televisão, né, elas estão também totalmente robóticas e assistindo uma tela onde está passando certas coisas, vamos dizer, fúteis. Agora, se você é assim como eu, talvez, eu não consigo, né? Mas tem gente que assiste Big Brother para ficar analisando o comportamento humano, né? Eu adoro analisar comportamento humano, sempre trabalhei com pessoas, desde que eu tenho 12 anos de idade, eu sempre estou trabalhando com público e tem coisas assim que me deixam super feliz de ver como o ser humano é incrível, mas infelizmente a maioria das vezes eu fico chocada com as coisas que eu vejo referente ao comportamento humano, né? Porque nós estamos numa evolução a ser humanos, né? E tá difícil, viu? Eu nem digo hoje em dia que as pessoas se comportam como animais, porque eu tenho até dó dos animais de chamar eles, comparar eles com os humanos, né? Com os ditos humanos. Porque o que eu vejo de gente desleixada, negligente, porca, que seja bagunceira, assim, ao extremo, acumulador, consumista, um animal não faz isso, né? Um animal, ele vai procurar sempre viver num ambiente limpo, claro, vai cuidar dos seus filhotes, né? Vai viver assim da melhor maneira possível, né? Raros animais que talvez façam diferente. Agora, o ser humano tá difícil, viu? Eu nessa vida aí de estar sempre em contato com pessoas, já vi coisas chocantes e um dia eu ainda vou trazer, talvez até live para falar sobre isso, porque é capaz de eu ficar umas 5 horas falando sobre isso. É muito complexo para eu trazer em pequenos vídeos, mas eu vou tentar aí também passar, né? Porque que o ser humano faz questão de se comportar pior que o homem das cavernas, né? Porque o homem das cavernas não tinha acesso a tudo que a gente tem, né? E o ser humano ainda acha que tá naquele tempo reptiliano bizarro. Mas enfim, voltando a furar a bolha da ilusão, né? Arrancando esses véus, que na cabala a gente chama de clipot, que são as cascas, né? Que a gente vai colocando. E qual é a nossa função aí na evolução? É arrancar essas cascas para começar a enxergar outro mundo, né? Às vezes é o tal o mundo é como você enxerga ele, né? Eu demorei anos para compreender isso, até que um dia minhas cascas foram saindo assim e de repente eu me deparei com uma nova realidade. Foi difícil, porque você vê muita dor, você fala, nossa, como que eu não enxergava isso antes? Onde eu estava que eu não via isso? Então você tem que superar esse processo, se perdoar até de muita coisa, por não ter a consciência que você... Ter a consciência que você tinha naquela época, né? Não tem que fazer. E assim que a gente vai evoluindo, é uma questão de livre-arbítrio, né? Querer escolher, tá evoluindo no raso ou se aprofundando em autoconhecimento, porque, como eu sempre digo, a vida é eterna, né? A gente nasce, a gente morre, mas a vida em si ela é eterna. Aqui é só uma passagem e quanto mais você puder se preencher de virtudes e compartilhar
disso com mais pessoas também, vai agregar mais ao mundo, né? Porque nada é por acaso. Então, assim, outra coisa também que eu trago aqui, além desse desapego religioso, vamos assim chamar, não que você não possa seguir uma religião, mas você não pode se perder naquilo que estão te passando. Você tem que ter sempre esse discernimento, né? Peraí, vamos analisar isso que estão falando, né? Faz sentido para mim, não faz sentido. E de uma certa maneira, nós somos, né, como eu falei, matéria e espírito. Não adianta você querer ser só espiritual ou só material, né? Se fosse para ser só um ou outro, seríamos criados para isso, né? E o Criador, a fonte, o todo, que no fundo, ninguém tem certeza da grande resposta, já está aí mostrando para a gente que tudo é o caminho do meio, né? Como sempre. Temos que ter esse balance de saber se harmonizar entre céu e terra, né? Pai céu, mãe terra, né? O provedor, o que nutre, e o yin yang, né? Também tem vídeo sobre isso no canal. E enfim, essas coisas. Então, não adianta você subir uma montanha e querer ficar lá meditando o resto da vida, sem contato com a realidade do mundo, né? Se isolar e viver só na espiritualidade, porque isso aí é fácil, né? Eu não falo com mais ninguém, não tenho contato com o mundano, então as tentações não estão ali ao meu redor, então é fácil controlar. Agora, como faz para controlar quando você está no meio de uma cidade grande, né? Onde tudo acontece e você tem que aprender a ter discernimento. Peraí, isso aqui eu posso, mas até esse ponto. Ou se eu fizer isso, talvez isso vai me levar para aquele outro caminho. E então saber falar sim e não para as coisas e fazer suas escolhas, né? Porque as escolhas sempre vão acarretar outras escolhas e assim você vai indo, vivendo e aprendendo, né? Então, o que acontece? Não é que você tem que desapegar 100% do mundano, né? Como uma vez eu escutei, o problema não é cair na tentação. É cair na tentação e se manter nela e não conseguir se levantar da tentação, né? Eu quero comer um chocolate. Tudo bem você comer um chocolate. Não tem problema nenhum. Você pode até comer uma barra de chocolate hoje. O problema é comer uma barra de chocolate todos os dias, né? Sei lá, quando eu fumava, eu era fumante e o cardiologista falava, olha, se você fumar até 5 cigarros por dia, no máximo, isso não vai te matar. Mas eu fumava mais de um maço por dia, né? Não tô aqui querendo influenciar ninguém a fumar, não fume, não faz isso, foi a coisa mais desafiadora para mim conseguir parar de fumar, graças a Deus parei, né? Pedi muito aí pro divino. Minha alma pediu muito para que eu me elevasse além desses vícios. E é bem isso, né? São os vícios. Tem gente que vai lá, o consumismo sem fim. Aí eu posso trazer aqui todos. É muito amplo aí os vícios humanos, né? E então, assim, o negócio é não se apegar às coisas externas. Tem que ter autoconhecimento. Você só consegue isso com autoconhecimento. Hoje em dia é muito fácil, a gente tem aí, nossa, as redes digitais, os canais, né? Nossa, existe mil maneiras de você buscar assuntos de todas as vertentes para você ter mais conhecimento sobre quem somos, porque estamos, né? Vai saber um pouco mais sobre por que você funciona desse jeito, o que são as emoções, né? Por que eu me sinto desse jeito, por que eu reajo daquele jeito, o que aconteceu na minha vida. Olha, você tem que olhar para o passado, não é ficar preso no passado, mas se você não souber de onde você vem, não querer fazer essa busca, você dificilmente vai se entender,
né? Vai entender por que você passa por tanta coisa. Essa coisa também de querer ser aceito, sabe? Toda hora, o medo da rejeição, do abandono, aí começa aquelas que a gente fala de as baixas frequências, né? Por que não consigo sair daquilo e viver uma vida melhor? Ou, eu tô feliz como eu tô e pra mim basta. Eu conheço pessoas que sempre bateram no peito e falaram, imagina, eu tô bem, eu sou como sou e não preciso de mais nada. Então tá, você vai morrer desse jeito e que Deus o tenha ali quando você passar dessa para a próxima, que você tem uma consciência de que a escolha foi sua. Viver nesse mundo tipo de passagem à toa, né? Porque a gente não tá aqui para ficar sentado no sofá assistindo a televisão 24 horas e deixar a vida passar, né? Que inútil, para que você nasceu? Para que você veio para cá, né? É desnecessário a sua vinda, já reparou nisso? Todos nós temos um propósito maior, só que esse que é o desafio, né? É buscar esse propósito, né? Sair da normose, da mesmice, né? Querer evoluir, querer ser melhor, corrigir, né? Fazer a autocorreção. Essa é a oportunidade que a gente está aqui de buscar sempre o melhor, né? Se autocorrigir, peraí, eu fiz aquilo naquele tempo porque eu não tinha aquela consciência que hoje eu tenho, tudo bem. Sem o arrependimento, você não faz autocorreção. Se você não consegue olhar em algum momento da tua vida e ver que, nossa, eu passei por isso porque que merda que eu fiz, sabe? Por que eu fiz daquele jeito? Aí você vai ter que se perdoar porque você não tinha aquela consciência que você tem hoje, mas você tem que se arrepender de verdade para mostrar para você mesmo que você não faria aquilo de novo. Porque no momento, eu conheço um monte de gente, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. Ou seja, você faria tudo de novo? Aí é que tá a questão. Eu, talvez, mais que a metade da minha vida, eu não faria nem um terço do que eu fiz, né? Então, essa é uma questão ali de como você consegue estar furando essa bolha. Porque se você não mudar, nada muda. Tudo vai continuar se repetindo nos mesmos ciclos, vai mudar os personagens, vai mudar o cenário e os desafios vão vir assim, talvez até piores, até que você reconheça. Agora, se você está se cegando, né, para esse reconhecimento, aí é isso, vai passar aí talvez uns 60 anos, 70, aí depois vai falar que é tarde demais, agora não vai, agora não faço, né? Quantas pessoas que eu admiro tanto, que estão com mais de 80 anos e ainda estão super produtivos, buscando conhecimento, compartilhando, ensinando, sabe? Agregando para o mundo. E essa que é a questão, né? A gente tem que estar aqui para manifestar essa luz, não para viver nos bastidores, né? Porque é mais cômodo. Não, tô aqui, ninguém me enche, ninguém me incomoda e aqui tá mais fácil, né? Aí a tal da zona de conforto, que agora a galera tá falando que a zona de conforto é boa, a zona de conforto não é boa, né? Depende da zona de conforto, né? A zona de conforto não é só a questão externa. A gente fala da zona de conforto na questão interna emocional. Não adianta você estar confortavelmente bem assessorado ao redor, mas dentro de si tá com o sentimento de que, nossa, eu tenho tudo, mas não, eu sinto que não basta, eu não tô feliz, né? Porque a questão aqui é o tal do material com o espiritual, né? A gente veio aqui para preencher o nosso interno e usufruir, né, do externo também. Compartilhar esse externo. Todos nós temos que ter bem-estar, saúde, né, riqueza, né? Não adianta, os ricos têm que sustentar os pobres. Não, o negócio é a mentalidade, é a frequência que você vibra. Tem muita gente rica que tem a mentalidade talvez mais pobre do que o próprio pobre, porque é o quanto você se preenche internamente, não é a questão material
do fora. Não adianta você ficar comprando, porque você só vai preencher o seu guarda-roupa. Porque o seu vazio interno vai continuar. E talvez vai até piorar o dia que você abrir o guarda-roupa, e aí vai ver que tá cheio de coisa lá, o quanto você desperdiçou de dinheiro e de repente podia ter feito muito mais com isso, né? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais recursos você vai ter. Para quê? Para estudar, para buscar melhorar a si mesmo, a ter mais saúde. São os recursos que nos proporcionam algo melhor. E quanto melhor você estiver espiritualmente, melhor você vai poder usufruir o material. Porque não adianta você querer mentir para você e se enganar de que eu tô bem porque eu tenho uma casa, um carro e um trabalho e uma família. E aí, a família tá em harmonia? Você é feliz de pegar seu carro, ficar dando volta? Ou deixar ele na garagem? Porque tem gente que tem carro e não tem dinheiro para botar gasolina, né? Mas tem carro. Então, assim, até que ponto você tá trazendo vida para sua alma, né? Como eu falo, animando sua ânima, né? A vida tem que ser animada, mas não é animada da balada, vou encher a cara, tomar todas e tudo legal. Porque isso também é totalmente ilusório. É totalmente viver dentro da bolha. Você consegue ser feliz sem estímulo externo? Essa que é a questão. Né? Você consegue se preencher de alegria genuína, alegria de viver, como eu sempre falo, é viver em estado de graça, né? Já parou para refletir sobre essa frase? Né? A graça divina. Qual é a graça da vida? Né? Viver uma vida de graça, ser engraçado, né? Então, assim, tem muita coisa aí para trazer. Mas é isso. Veja seu alto valor, vai buscar autoconhecimento, né? Para aprender a entender de onde você veio, por que você agia ou reagia daquelas maneiras, como que você pode hoje estar mais centrado, se autorregular, ter autoamor, se dar o amparo do que não te deram, né? Parar de buscar fora e se preencher no interno daquilo que te faltou e até desapegar da falta, né? Porque nós já somos completos, como dizem, tal do crer para ver, né? A vida a gente às vezes tem que entregar esse controle, né? Existe uma força maior, algo maior que nos guia. E quando você está entregue a isso, alinhado, né, com essa energia, você começa a perceber que você está indo no fluxo. É uma caixinha de surpresa, mas se você tem fé, né, nunca perder a fé, ter intenção, a boa intenção nas coisas, você começa a perceber que você está indo no caminho, né, para a sua evolução, para algo ali que vai te preencher, que amanhã, né, quando você passar dessa para a próxima, você meio que fez a lição de casa, né, cumpriu o tal do acordo, porque o que adianta você vir aqui, achar que a vida é a própria balada, tô na festa 24 horas, mas está sendo manipulado totalmente por vários tipos de meios, né? Desde do que a gente come, até o que a gente assiste, a gente escuta, tudo tem frequência, tudo é energia. E nós somos um campo eletromagnético, nós somos pura energia, além da matéria. Que quando no final você vai buscar, sempre vai cair no átomo, no quantum, né? No quaker, que aí são as partículas, tal. Quem quiser se aprofundar em física quântica, mecânica quântica, é bem interessante.
E assim, o autoconhecimento, ele é um conjunto de coisas. Não é só pegar um livrinho, leu, beleza, beleza, já entendi tudo. Não. É um aprendizado, eu posso dizer, praticamente sem fim, né? Quanto mais você estuda, mais você descobre que, nossa, ainda tem mais. Tem mais e mais e mais. É bem por aí mesmo. Então, assim, hoje em dia, o bom da rede social e da internet mesmo, né? Nós temos acesso a muitos assuntos que antigamente eram bem fechados, né? Porque era bem manipulado isso. Muitas pessoas aí não queriam acho que o mundo soubesse de tanta coisa. E vai buscar esse autoconhecimento, hoje em dia tem desde músicas com frequências vibracionais que ajudam a elevar sua própria frequência, né? Ressurgiram todos os herveiros, os tarólogos, né? Os mandingueiros, que eu falo, que faz a mandinga, né? Todo aquele povo que um dia tentaram eliminar na fogueira, na época da Inquisição, né? Em outros tempos mais, ressurgimos. E aí vem mais conhecimento. O que a natureza nos oferece, né? Não só a indústria química, né? E no alimento, o tal do vamos parar de abrir pacote e vamos começar a descascar mais. Por quê? É fácil, né? Senta no sofá, abre o pacote, come o isopor, masca o plástico, bebe o só Deus sabe o que, né? O xaropinho e acha que tá tudo lindo. E quanto que a natureza nos oferece, né? Quanto que o mundo é abundante de coisas incríveis que tentaram esconder da gente por mais de, talvez desde a Revolução Industrial para piorar, né? E assim a tal da lavagem cerebral e fazendo o movimento repetitivo e você acreditando naquilo que talvez seus pais te falavam, seus vizinhos te falavam. Por quê? Porque eles vieram do modo robótico e você caiu aí na mesma, né? Só que tá na hora de você sair fora disso aí e olhar para fora e falar, peraí, alguma coisa está fora da ordem, né? Aí sim, olha para dentro e começa a descobrir que, nossa, muita coisa está fora da ordem. E é uma questão de escolha, do tal do livre-arbítrio. Que por mais que a gente tenha aí já algo traçado na nossa vida, a escolha do caminho é nossa. E é isso. Então, sabe, traga aí, manifeste sua luz. Se você ainda não encontrou sua luz, tá mais do lado sombra, lembra sempre que só existe a sombra porque existe luz. Então, onde tem sombra, tem luz. Então, tenta iluminar suas próprias sombras. E assim, ao pouco, você vai se elevando e você até pode cair no pecado, na tentação. Mas lembra de se levantar dele rapidinho, falar, opa, ter discernimento das coisas. Traz para a consciência e fala, beleza, foi, passou. E na próxima vez, se autocorrigir, né? E tentar fazer o melhor para você, para reverberar esse melhor para o mundo. Para que todos nós juntos, um dia, quem sabe, né? Vamos viver em harmonia. Porque o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, talvez não vai ter um mundo tão bom aí. Ou sabe-se lá o que vai acontecer, né? Então, antes de pensar só no seu umbigo, pensa que gerações que virão adiante, se você não fizer nada, talvez vai acontecer assim como o antepassado também que não fez nada, negligenciou. Aí negligenciou e agora quem que tá arcando com as consequências? Você. Então, tá nas suas mãos, né? Como eu sempre trago,
somos as mãos do divino, né? E a escolha de escutar o lado diabinho ou o lado deusinho é sua. Então, que você faça boas escolhas. E se até hoje você viveu ali de maneira talvez meio desvirtuosa, tal, tudo bem, não tem problema. Mas eu te dou aí uma sugestão que eu não tive quando era mais nova, mas ou eu nem quis escutar, né? Eu tava cega e surda para isso, até que eu consegui furar essa bolha. Então, vai buscar autoconhecimento, autoconsciência das coisas, sabe? Isso só através de estudos, não tem outra maneira. Pede, se conecta, medita, respira, ora, reza, peça, conversa, né, com o divino, aí com algo maior, fala, pelo amor de Deus, me dá uma luz, mas pede essa luz. Pede e insiste em buscar essa luz, que você vai ver que as coisas vão começar a aparecer para você, tal da sincronicidade. E então tá, eu vou parar por aqui. E se você está curtindo meus vídeos, ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, se você quiser fazer algum comentário também pode fazer. E compartilha pra gente, para as pessoas, quanto mais puderem trazer sua luz para o mundo, né? E a gente vai fazendo essa egrégora do bem de renovar essa energia densa que está nesse planeta e cada vez mais, através de nós, elevar tudo isso. Então, até o próximo vídeo.